Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma partilha do canal YouTube. Já estamos em maio, realmente o tempo passa, corre, a vida não espera. E mais uma vez aqui contigo a partilhar aquilo que me comprometi para 2025, 2 vídeos por mês, ou seja, de 15 em 15 dias. Vou-te trazendo temas que de alguma forma vão te levar a uma introspecção, uma reflexão, vou-te trazendo temáticas que mesmo que possas estar a viver, consigas perceber de uma outra perspectiva, de um outro prisma, para te ajudar a cada vez mais entenderes a vida que vives, em verdade e em identidade. E claro, eu sou Isabel Matos, já sabes, sou tua coach, sou tua mentora de identidade emocional, que basicamente, de uma forma muito resumida e traduzida, ajuda-te a compreender a tua história para que tu consigas entender os desafios da tua vida. E hoje é exatamente sobre isso. É sobre lealdade, linhagem e herança. Já porventura te questionaste eventualmente se a vida que tu estás a viver está verdadeiramente alinhada contigo? Tipo, se já paraste mesmo para perceber dentro de ti, não propriamente naqueles nossos comentários de que estou cansada disto, ou isto é a mesma coisa, ou a minha vida parece que não sai do mesmo, faça isto ou faça aquilo. Não é tanto sobre isso, sim, porque isso é uma consequência, mas é mais sobre dentro, sobre tu auto-questionaste. Se efetivamente já te questionaste verdadeiramente se a vida que tu estás a viver é mesmo tua, se não estás a trazer nenhuma repetição de uma qualquer história pela qual tu tenhas passado em observação. E quando eu falo em história, estou a falar do teu passado. Se eventualmente o que tu estás a viver é um passado reproduzido com uns ajustes. Sabes que, por vezes, e eu falo com algum conhecimento de causa, hum, não é necessário que nos digam sobre aquilo que nós estamos a viver. Por vezes é necessário para que possamos trazer aqui alguma clareza mais imediata, diria eu. Mas muitas vezes não é sobre o que o outro nos vem dizer, porque quando o outro nos diz, nós já estamos a sentir. Estamos só à espera de uma validação, porque nós absorvemos, nós crescemos em observação. Eu falo disto durante todos os meus vídeos aqui no canal. Nós vamos crescendo dentro daquilo que vamos trazendo como sendo as nossas verdades, certo? Ou se quiseres, as nossas lealdades. Nós vivemos em amor uns com os outros, dentro da nossa família, dentro daquele ambiente mais próximo, quando crescemos, quando estamos a passar a nossa infância. E, de facto, nós criamos formas de amar de acordo com o que vamos absorvendo, com o que vamos trazendo, com o que vamos acrescentando dentro de nós aquilo que nos faz sentido versus o que pode ficar um pouquinho confuso, mas não tendo a clareza ou a estrutura emocional para, nós vamos construindo e alicerçando esse tipo de observações emocionais. E o que eu hoje quero trazer cá é um tema que, embora seja de alguma profundidade, não vamos mergulhar tão fundo, mas ele é de alguma profundidade, desconfortável, diria eu, mas também extremamente libertador. Muito, muito, muito libertador. E a grande pergunta é sempre esta: estás tu mesmo a viver a tua vida ou é uma vida de lealdade e de linhagem emocional? Então, vamos lá. Histórias herdadas. São nomes, aliás, eu adoro palavras, adoro a comunicação. Foi a minha forma de reestruturar internamente todas estas palavras, tudo aquilo que eu ouvia e vivia como sendo minha verdade, que me salvou a viver uma vida alheia, a viver sonhos que não eram meus. Portanto, eu adoro brincar com as palavras, adoro reestruturá-las e trazer para o meu dicionário emocional, para o meu vocabulário pessoal. Portanto, histórias herdadas do teu passado não são só memórias contadas. Histórias herdadas que são, e falamos de momentos do teu passado, não são só memórias contadas. Elas são as tuas emoções, ou dito de outra forma, são as emoções que tu aprendes a tatuar em ti,
a colar em ti. Depois tornam-se comportamentos repetidos, um após o outro, porque afinal são as verdades que tu vais conhecendo e vais colando, tatuando em ti. E isso torna expectativas silenciosas, ou seja, de acordo com o que tu observaste, integraste, geraste uma emoção que pode não ser a forma como tu a vives, mas foi a forma como tu a observaste e sentiste, vais criando ciclos repetitivos, perdoa, para validar essas emoções, essas verdades, e depois daqui vão começando a nascer expectativas silenciosas. O que são expectativas silenciosas? É aquilo que tu depois projetas para um futuro teu, quando eventualmente já fores autónoma, autónomo, independente, e começares a gerir e a liderar a tua vida. E basicamente voltamos àquelas nossas célebres frases maravilhosas, não é? Na nossa família nunca, nunca, nunca ninguém se deu bem com o dinheiro. É uma cena, isto parece um karma. Já ouviste isso? Já dizes isso? Tens alguém que diz isso? Ou então, por exemplo, em relação aqui às mulheres, ou mesmo aos homens, a forma como as mulheres na tua família, na minha família, lidam com os homens é incrível. Ou ao contrário, né? Os homens, como na minha família, na tua família, porque quando eu falo do outro também estou a falar de mim, porque há dores que se identificam, emoções que se identificam. Ou os homens da minha família, como lidam com as mulheres, é incrível. Ou aquele clichê básico dos homens e as emoções. Não é? Os homens são muito pouco emocionais. É uma coisa incrível. As mulheres são umas lamechas, os homens nada disso. Ou, por exemplo, um, puxa, eu bem tento fugir daquilo, mas parece que passa de geração em geração. Já vem do meu avô, passou para o meu pai, agora passou para mim. Um medo qualquer, não sei. Ou uma crença qualquer. Tens este tipo de diálogo interno, ou ouves alguém ter, ou presenciaste, ou identificas-te. E então, basicamente, é sobre isto. Tudo isto é uma história que é herdada. E quanto mais tu exteriorizas as palavras daquilo que tu herdaste, entenda-se, observaste, viveste e experienciaste, mais validas a vida que tu estás a viver. Então, de repente, é quase como se o que tu herdaste, o que tu observaste, o que tu vivenciaste e experienciaste, evita verbalizar para não te influenciar. Ou dito de outra forma, verbaliza quando sentires que efetivamente faz parte de quem tu és. Já falei aqui há alguns, em vários vídeos, que filtrar tudo aquilo que nós trazemos da nossa história, da nossa infância, significa também encontrar aquilo, momentos, frases, expressões, comportamentos, tu quiseres, do teu passado, que faz parte de quem tu és. Identificas que isso não, isso realmente eu sou assim. Ok, filtraste até chegares ao olhinho da cebola e assumires, não, isto é meu, veio do meu passado, mas é meu. Contudo, muito há que tu tens e deves filtrar desse teu passado, dessa tua história herdada, que não é teu. Então evita verbalizar até perceberes que faz parte de quem tu és. Porque quando verbalizas, influencias. A ansiedade, abrir e fechar aqui um bocadinho um parênteses, a ansiedade vem muito sobre isto, vem muito sobre a expectativa, aquilo que eu te estava a falar, não é? As expectativas de outrora perante alguém ou algum momento que nós observamos, integramos e trazemos para nós e depois projetamos como ser leal àquilo. E quando não acontece essa lealdade, por causa de um qualquer trauma que entretanto eu fui vivendo, um qualquer momento impactante que entretanto aconteceu na minha vida, começa a criar esta ansiedade. Porquê? Porque eu não estou a controlar a forma como lá atrás projetei aquilo que deveria acontecer. Então, basicamente, tu e eu, nós crescemos a observar, a absorver, a internalizar, a integrar tudo aquilo pelo qual nós estamos rodeados. Por todas as pessoas pelo qual nos querem bem e nos passam valores, atitudes e comportamentos. E se nós não estamos centrados dentro de nós, na nossa vida, sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser, repetimos ciclos, comportamentos e atitudes. E sem dar conta, estamos exatamente no que tu já tanto ouviste falar, rodinha do rato.
Pois é. E para que tu possas ainda mais e melhor entenderes o que eu aqui estou a falar contigo, vou-te deixar aqui alguns sinais, alguns alertas de que podes estar a viver uma história que não é tua. Dita de outra forma, mais uma vez, não significa que tu estás a apagar o teu passado de todo, mas filtrar o que te pertence e o que não te pertence. Certo? Por exemplo, só para entenderes quão presa tu podes estar numa herança emocional. Tens comportamentos, por exemplo, que não consegues explicar. Medo, medo de falhar, o medo é grande, medo de falhar, uma culpa, por exemplo, constante sobre o que deves dizer, fazer, esta situação de incómodo sobre se estou a ser bem ou menos bem interpretado, algum desafio ou mesmo dificuldade, por exemplo, em receber e ou dar amor, isto é um sinal de uma história que pode não ser tua. Isto é um sinal de uma herança emocional ancorada ainda no passado. Por exemplo, sentes que há, vamos dizer, um teto, um máximo, traz para ti a tua melhor palavra, que não consegues ultrapassar como se de repente não te fosse permitido ter mais do que quem te criou teve. Ou, por exemplo, sendo um irmão mais velho ou uma irmã mais velha, a tua irmã, se fores e tiveres mais nova, o teu irmão mais novo, ter tido mais sucesso e parece que tu sentes que não podes ter esse sucesso para não lhe tirar o foco, o brilho. Ou ao contrário, se fores tu a ter esse sucesso como irmão mais velho e irmã mais velha, tu sentes que és obrigado a dar um apoio extra, independentemente dessa outra pessoa ter pedido ou não. Herança emocional. Uma história que pode não estar a ser tua. Por exemplo, nas relações. Tendencialmente escolhes relações ou escolhes até profissões, carreiras, por exemplo, ou até estilos de vidas, lifestyle. Muitas vezes escolhes isto de acordo com o que é esperado, expectável. Não com o que te satisfaz, não com o que te preenche, não com aquilo que te identifica, traz-te uma euforia brutal internamente sobre é isto que eu quero viver. Não. É exatamente sobre entregar o expectável, o certo. Ou então, por exemplo, ainda tens este sinal, um sinal de culpa, só, só isto, pelo facto de tu quereres algo diferente da tua família, algo diferente da tua linhagem, pais, avós, bisavós, sentes culpa, sentes peso. Isto é um sinal estrondoso de que tu podes estar a viver uma história na tua vida que não é tua. E, acima de tudo, que existem heranças emocionais que te prendem para que tu não consigas dar o salto. E tudo isto são pistas brutais de uma lealdade emocional invisível a operar dentro de ti. Eu quero mesmo que este vídeo seja um tema que te balance, que te chocalhe dentro de ti e tu consigas entender o que é que de repente algo que pode ser simples, não fácil, simples, se torna limitador e bloqueador a tu viveres uma vida mais alinhada com quem és. E vou-te contar uma partilha pessoal. Ouçam. Então, eu sou irmã mais velha e tenho uma irmã que é maravilhosa, sensacional, 2 anos e meio mais nova do que eu. Não te vou contar a minha infância, que não é para aqui chamado, vou só contar o que eu descobri e quando me apercebi disso, como é que tudo mudou. Porque eu percebi que eu podia continuar a honrar a minha família, a honrar a minha irmã, sem repetir os mesmos caminhos. Então, basicamente, a minha irmã teve o caminho dela pessoal na sua relação amorosa, com sucesso financeiro, com sucesso de uma estabilidade do qual nós, enquanto família, tínhamos construído. Família, mãe, pai e as 2 filhas. Eu, a irmã mais velha, e a irmã mais nova. Viemos de um sítio em que o meu pai e a minha mãe tiveram novamente que recuperar esta estabilidade, mas a verdade é que recuperaram. Com todos os dissabores entre casal, que não tem nada a ver com isso, do meu pai e da minha mãe, mas recuperaram esta estabilidade financeira.
E eu trouxe e vivi durante anos um peso de não poder ter sucesso porque alguém já tinha, a minha irmã, e que eu teria que ter dentro de mim e às minhas costas a herança, ouçam bem o que eu vos vou dizer, ouve bem o que eu te vou dizer, a herança de um passado de escassez. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tínhamos uma vida muito tranquila e quando nós somos moçambicanos, nascemos em Moçambique, hoje atual Maputo, e quando se deu a independência, vivíamos bem, quando se deu a independência, viemos para Portugal. E em Portugal os meus pais passaram alguns sacrifícios, alguns dissabores para recuperarem a estabilidade financeira. E o facto é que recuperaram. E tivemos uma vida tranquila e a coisa foi sempre aumentando para melhor. Quando nos tornámos independentes, enquanto mulheres adultas, a minha irmã atinge um auge financeiro e eu trago para mim a escassez, o sacrifício, o não poder que alguém já tinha alcançado. E isto não tem nada a ver com a minha irmã, não tem nada a ver com o meu pai, não tem nada a ver com a minha mãe. Tem a ver com o trauma que eu adquiri nesta separação, no sentimento de despertença, perdoem, no sentimento de desidentidade. E então eu comecei a honrar a minha família pela memória que mais me afetou, pelo meu trauma. Desidentificação, despertença. E quando eu percebi, torno-te a repetir, quando eu percebi isto tudo, eu percebi exatamente que a forma que eu tinha de continuar a honrar a minha família todo o percurso era não repetir os mesmos caminhos, era ser quem eu sou dentro da minha vida, com os meus sonhos. Porque honrar não é repetir. Eu não vou desgravar este vídeo. Honrar não é repetir. Honrar é reconhecer e escolher com consciência para onde, como, quando, com quem e de que forma tu queres construir a tua vida. Uma das coisas que te podes ir habituando aqui pelo meu canal é que eu gosto de gravar logo à primeira. Eu não faço repetições. Eu estou aqui contigo, estou a gravar, faço desgravar, gravo simplesmente por blocos. Não é o desgravar para tornar a gravar. Caiu o microfone, eu vou continuar, porque eu gosto de ser quem eu sou desta forma. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para partilhar aquilo que eu sinto que te pode ajudar a agradar-te. E ser quem eu sou faz parte. Aconteceu, eu não gosto de inventar e colocar o bonito em algo, faz parte da vida. Caiu. Eu torno a colocar. E para isso, só para que tu consigas entender o quanto eu gosto de estar desta forma, eu vou-te deixar aqui, vamos dizer, algumas reflexões, podem ser questões de reflexão, para tu começares a perceber e a identificar a tua herança emocional. Por exemplo, este simples cair, outrora, era uma frase que será a primeira reflexão para ti, é que frase, ou quais as frases, ou palavras, não sei, que tu possas ter em ti, que repetiam vezes e vezes sem conta na tua infância e na tua adolescência, que tu ouvias repetidamente. Porque, por exemplo, isto que agora aconteceu, se eu fosse desgravar, não colocar, pôr bonitinho, era exatamente estar a corresponder a algo que não era meu. Era uma expectativa que não era minha. Não faças isso, não nos envergonhes. Só tu. Tu nunca estás bem com que vai longe. Era quase como se a minha presença, de alguma forma, eu sentia que incomodava e envergonhava o padrão do espectável. E não tem a ver com isso, não tem. Tem a ver com o trauma meu e aquelas palavras eram integradas em mim dentro desse trauma. Quem as diria é dentro do trauma de cada um. Então, a primeira grande reflexão que eu te deixo aqui para que tu escrevas, tipo de journaling, escreve, e se calhar também te vou deixar aqui embaixo as questões para que tu possas ver outra vez e fazer as tuas introspeções.
será esta: qual a frase ou frases que repetidamente na tua infância e adolescência tu ouvias? A segunda, eventualmente, será isto: que comportamentos tu sentes que repetes, que replicas, sem saber porquê? Tu sabes que estás a fazer, tu sabes que esse comportamento não é teu, tu sabes que esse tipo de atitude foi herdado, tu reconheces até de quem? E agora a minha pergunta para ti é: porquê é que tu continuas a insistir em repetir? E se responderes de alguma forma, deixa-me raciocinar e partilhar isto contigo aqui em loco. Se tu de alguma forma conseguires responder que não sei de quem é, mas sinto que de alguma forma sim não é meu, eu pergunto-te, porquê que ainda não tiveste curiosidade de ir lá? Porquê que não foste ainda à tua história? Diz-me de quê? Que padrão emocional pode estar dentro de ti, repetido inclusive de geração em geração, da tua família, que te pode estar a impedir, através desse não sei bem porquê, que é um medo, de ir à tua história. E a última, por exemplo, se tu fosses mesmo livre para escolher agora, aqui e agora, sem medo de desapontar nada nem ninguém, o que é que tu mudavas na tua vida? Esta foi talvez a reflexão que mais mexeu comigo quando eu a fiz há alguns anos atrás. O que é que eu mudava na minha vida se eu não tivesse medo de desapontar nada nem ninguém? Mais uma vez, sugiro-te, pega num papel, num lápis, numa caneta, sentir, já sabes que eu adoro lápis de carvão, pode ser desconfortável, está tudo certo, mas não tenhas receio, porque só tu sabes o que vais escrever e podes ler, a não ser que por opção escolhas partilhar com alguém, mas sem receio, sem autojulgamento, sem crítica, dá início a esta tua liberdade emocional. Dá mesmo. E escreve. Escreve com muita consciência, muita introspeção, muita verdade contigo as respostas a estas 4 questões. Eu vou deixar aqui mais também na descrição do vídeo para que tu possas aceder e não teres de andar sempre para trás e para a frente aqui no vídeo. E para terminar, já em reta final, diz-me: tu consegues identificar uma história herdada que ainda carregas dentro de ti, aqui, agora assim, de forma a teres ouvido, a teres interiorizado, a teres aqui estado em brainstorming comigo e contigo, tu consegues identificar uma história herdada que ainda possas carregar dentro de ti. Se te sentires confortável, já sabes, podes partilhar nos comentários, de todo obrigatório, mas acima de tudo escreve para ti mesmo. Não ignores essa história. Não ignores. Essa história fala muito sobre a forma que tu estás a viver a tua vida hoje. Está bem? E já sabes, se sentires que por qualquer motivo a forma como eu trabalho ressoa e ecoa em ti, se precisares de algum apoio para soltar heranças, para perceberes com maior clareza e entendimento a tua história sobre os desafios da tua vida, eu estou deste lado. Não hesites, não tenhas receio. Vou-te deixar também alguns gratuitos que possas fazer download. Vou-te deixar um link para uma ação de esclarecimento que não tem qualquer valor, tá? É gratuito, 90 minutos, eu estou a falar-nos um bocadinho sobre o teu desafio e da forma como posso ajudar, porque viver a tua vida com a tua verdade é o maior presente, é a maior grandeza de humanidade e identidade que tu podes dar à tua história familiar, é honrar a tua história familiar. Já sabes, desistir de ti não é opção. E se tiveres que desistir, que seja para parar um bocadinho e fazeres esta introspeção que eu aqui te deixo neste vídeo. E do meu lado é tudo e vemos daqui a 15 dias no próximo vídeo. Fica bem.